alunos, olá alunas, como vocês estão? Todos bem? Eu espero que todos continuem muito bem, né? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 6 do PET 2 do sexto ano. Mas antes, gostaria de falar, de lembrar, de reforçar a vocês que não usem a correção para apenas copiar o que está sendo pedido no PET. Usem a correção como se realmente fosse uma correção feita pelo professor de vocês. Tentem fazer as atividades, depois assistam o vídeo para saber se vocês fizeram de maneira correta. Ficou de maneira diferente? Se for necessário, pause o vídeo, tente compreender, assista novamente. Não conseguiu compreender o que foi feito? Por que está diferente? Coloca nos comentários que eu vou responder vocês com o maior prazer. Bom, podemos ir para a correção então, não é? Questão 1. Observe a figura abaixo e responda. Em quantas partes foi dividido o inteiro? Então, nós temos um retângulo aqui e esse retângulo ele foi dividido em quantas partes? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Então, em quantas partes foi dividido o inteiro? Em 15 partes. Letra B. Cada parte representa que fração do inteiro? Bom, se eu dividir o inteiro em 15 partes, cada parte representa 1/15 do inteiro. Foram coloridas quantas partes? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes foram coloridas. Que fração representa a parte colorida da figura? Se foram 7 partes coloridas e a gente tem um total de 15 partes, então a gente pode dizer que a fração é 7/15. Que fração representa a parte não colorida da figura? Quantas partes não foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo, porque 8 mais 7 dão 15, era só pensar dessa forma. Então, 8/15 representa, é a fração que representa as partes que não foram coloridas. Que fração representa a figura toda? A figura toda não tem 15 partes? Então, a fração que representa o inteiro é 15/15, certo? Acho que foi tranquilo, né? Vamos para a próxima? Questão 2. No dia 20 de junho de 2009, foi publicada uma matéria no jornal Estado de Minas com o seguinte título: Mineirão terá energia solar para a Copa de 2014. A instalação do equipamento para aproveitar a energia solar levará 2 anos para ser concluída. E além do estádio e do ginásio do Mineirinho, a quantidade de energia produzida será suficiente para atender a um total de 2.000 casas. Se um bairro próximo ao Mineirão possuir 5.500 casas, a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar e o número de residências não atendidas é? Bom, então ao todo são 5.500 residências e dessas 2.000 vão ser atendidas pela energia. Então a gente vai colocar 2.000 dividido por 5.500. E aí agora você vai falar para mim assim, mas não tem essa fração ali. É, porque a gente tem que simplificar, né? E aí eu vou começar fazendo aqui a simplificação do zero, que é como se eu estivesse dividindo essa fração por 100. Então, cortei um zero em cima, um zero embaixo, mais um zero em cima, mais um embaixo. Não posso cortar o outro zero que ficou, porque agora eu não tenho mais zeros no denominador. Então, eu tenho essa fração aqui. E aí você vai falar para mim assim, tá, mas ainda não tem essa fração ali. Por quê? Porque a gente vai simplificar mais. Eu posso dividir isso aqui por 5. 20 dividido por 5 dá 4 e 55 por 5 dá 11. Então, a resposta correta é a letra C. Viu que fácil? Vamos ver a questão 3? Ao lermos uma fração, devemos tomar diversos cuidados. A leitura do numerador é simples e a leitura do denominador segue diversas etapas. Como exemplos, podemos citar terços, oitavos, décimos e dozeavos. Identifique a alternativa em que a leitura não está correta. Letra A, 5/7 está correto. Letra B, 1/13 está correto? Não, é 1/13, né? Depois de 10,
avos. Então, a gente já identificou aqui que a letra B é a alternativa que está errada. Letra C está certo, centésimos, né? 3 centésimos está certo. 7 quinzeavos está correto e 4 nonos também está correto, ok? Vamos seguir então? Questão 4. A classe de equivalência de uma fração serve para destacar frações que representam a mesma porção de um inteiro, independentemente do valor do denominador, além de destacar a fração mais simplificada, ou seja, irredutível. Identifique a alternativa que traz a fração que ainda pode ser simplificada. Então, a gente vai analisar todas elas e ver qual delas ainda vai poder ser simplificada. Então, na letra A, a gente tem aqui 13 41 avos. Bom, o 13 é um número primo e o 41 também. Então, essa fração aqui está na forma irredutível. O máximo divisor comum do 13 e do 41 é o 1, então não tem como reduzir mais. Na letra B, a gente tem 7 87 avos. O 7 é primo. Então, só vai ter como simplificar essa fração se a gente conseguir dividir o 87 por 7. E você pode até tentar. 87 por 7 dá 1, sobra 1. Quando você vê que 17 tem um resto 13. Então, a letra B também não tem como simplificar. Vamos ver a letra C. Tá. O 21 não é primo, o 55 também não é primo. Será que a gente consegue simplificar mais? Quem são os divisores do 21? Os divisores do 21 são o 1, o 3, o 7 e o 21. E os divisores do 55 são o 1, o 5, o 11 e o 55. Ou seja, o maior divisor comum entre o 21 e o 55 foi o 1. Então, a letra C também não tem como simplificar, ela já está na forma irredutível. Letra D. 18 43 avos. O 18, ele é por 2. Vamos colocar aqui, ó, os divisores do 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. 43 é divisível por algum desses valores? Só pelo 1. Então, não tem como a gente continuar dividindo. E aí, quando a gente vem para a letra E, a gente tem o 17 e o 51. E aí eu penso assim, o 17 é primo e só vai dar para a gente fazer essa divisão, a simplificação, se o 51 for divisível por 17. Então, eu vou ver se o 51 é divisível por 17. E aí eu coloco 3 aqui. 3 vezes 7 são 21, para 21 nada, vão 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5, para 5 nada, deu certo. Então, a alternativa que tem a fração que eu ainda posso simplificar é a alternativa E. Bom, vamos seguir? Questão 5. Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são tubos de 1/2, 3 oitavos e 5 quartos. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos? Para colocar em ordem crescente, eu preciso que as frações estejam com denominadores iguais ou numeradores, né? No nosso caso, como elas não têm nem numerador igual nem denominador, eu vou fazer com que os denominadores fiquem iguais. Então, eu vou colocar aqui 1/2, 3 oitavos e 5 quartos. E vou procurar o mínimo múltiplo comum do 2, do 8 e do 4. Vocês podem fatorar, mas não há necessidade. Por quê? Porque o 8 ele é múltiplo do 2 e ele é múltiplo do 4. Então, o menor múltiplo comum aqui é o 8. Ah, Cíntia, mas eu não sei olhar isso. Como que eu faço então? Decompõe o 2, o 8 e o 4 simultaneamente. E aí a gente pode dividir por 2. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2. Divide por 2 de novo. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Por 2 novamente. E aí a gente tem aqui o quê? 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então,
chegou à mesma conclusão que eu havia chegado. Então, a gente coloca o 8 aqui e faz 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Por que a gente faz dessa forma, né? Porque eu estou procurando uma fração que seja equivalente a 1/2. E frações equivalentes são aquelas que a gente obtém multiplicando ou dividindo a fração anterior por um mesmo valor. Então, quando eu faço assim, 1/2 igual e coloco 8 aqui, eu tenho que descobrir por quanto eu multipliquei o 2 para virar 8 e fazer a mesma coisa com 1. Então, eu faço a operação inversa, é por isso que eu faço 2 dividido por 8, porque aí eu descubro por quanto eu multipliquei o 2 que ele virou 8. Então, eu sempre assim vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Então, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 3, 3. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5, 10. Agora, eu tenho total condição de saber qual é a menor fração. Porque como os denominadores estão iguais, a menor fração é aquela que tem o menor numerador. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só liberar espaço para mim aqui. O que nós vamos fazer? Ó, vamos ser 3 oitavos, depois 4 oitavos e, por último, 10 oitavos. 3 oitavos corresponde a 3 oitavos mesmo. 4 oitavos é meio. E 10 oitavos seriam 5 quartos. Então, seria essa a ordem, 3 oitavos, meio e 5 quartos. Alternativa C. Questão 6. Os alunos das salas da quinta série de um colégio fizeram, juntamente com a proposta de história, uma excursão à cidade de Ouro Preto. Foi utilizado um ônibus com 48 lugares para os passageiros, dos quais 5 oitavos foram ocupados. Se 7 alunos faltaram à excursão, então nessa sala estudam... E aí? Então, ó, vamos de novo. Foi utilizado um ônibus com 48 lugares para os passageiros, dos quais 5 oitavos foram ocupados. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular 5 oitavos de 48, certo? E aí, como que eu faço isso? Eu faço 5 oitavos vezes 48. Como que a gente faz? A gente pode fazer o 5 vezes o 48 ou simplificar o 48 com o 8. Eu gosto de simplificar. 8 por 8 dá 1, 48 por 8 dá 6. Então, 5 vezes 6, 30. Aqui embaixo seria 1 vezes 1, mas eu não preciso colocar porque 30 sobre 1 são 30. Bom, 7 alunos faltaram à excursão. Então, a gente vai fazer 30 mais 7 igual a 37 alunos. Muito tranquilo, né, gente? Muito fácil. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido tudo e que tenham gostado da correção. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo para vocês. E se gostou, não esqueça de dar o seu like, de comentar, de compartilhar. E na descrição do vídeo tem o link para o canal do tio Marcos. Eu acredito que todo mundo que está aqui no meu já esteja no canal dele. Mas se você é novo por aqui e ainda não conhece o canal do tio Marcos, corra lá que ele está fazendo as correções do PET de português. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem. Até breve!